Deus ele começa a ensinar o povo, mas o foco de Jesus era Pedro. Louvado seja Deus. E quando eu li essa palavra, Deus ele me revelou a interpretação da mensagem. Louvado seja Deus, como o apóstolo falou, tem uma biblioteca em casa, mas o Senhor ele me concedeu o dom, e quando eu leio a Bíblia, ela sem estudo, Deus ele me revela muito mais do que uma Bíblia, do que um livro. Porque igual um amigo meu ele falou, Bíblia, livros são fontes, e a Bíblia é um oceano inteiro de revelação. Então, olhando essa palavra sem nada de estudo, Deus ele começou a me revelar que o barco era o chamado, o mar era o mundo e o peixe era as almas. E o que era a rede? A rede era o dom de Pedro. Então Deus ele queria tratar com Pedro. Louvado seja Deus. A palavra vai dizer que Jesus ele veio 2 barcos e ele via que ali havia uma multidão na praia. E ele tinha que sair da praia para poder ensinar o povo. Então ele entra em um dos barcos. E quando ele entra em um dos barcos, ele começa a ensinar. Louvado seja Deus. A primeira coisa que Jesus ele faz, ele se afasta da multidão. É o primeiro ensinamento que ele nos dá. Para a gente começarmos a ouvir ao Senhor, a gente temos que afastar da multidão, afastar dos muitos, porque o Senhor ele tem tratar com poucos, porque muitos seguiam Jesus, mas não era todos que era curado. Jesus ele tinha cura para todos, mas não era todos que queriam. Louvado seja Deus. E o Senhor ele se destaca do povo e começa a ensinar. A palavra vai dizer assim que Pedro ele se desanima de ter pescado a noite inteira e não pegado nada. O Senhor, trabalhamos, já pescamos. Louvado seja Deus. Essa palavra é muito forte porque Jesus ele estava falando com um cara que era perito em pesca. Pedro ele pescava desde pequeno. Por isso ele questiona o Senhor. É forte demais. Mas Senhor, já pescamos, já trabalhamos muito. Ele já estava falando, Senhor, eu sei o que eu estou fazendo. Senhor, eu pesco desde pequeno. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas por causa da tua palavra, eu vou ir lá. Glória a Deus. E como o Senhor ele já falou que o barco é o chamado, Jesus ele entra no barco, Jesus ele entra no chamado de Pedro. Louvado seja Deus. E ele fala, vai lá. E a Bíblia diz que ele foi pela palavra de Jesus e ali ele pega uma grande quantidade de peixe. Louvado seja Deus. E o peixe, como todos nós sabemos, que o peixe ele significa almas. E o Senhor estava querendo usar ele para ganhar almas. Louvado seja Deus. A palavra ela diz assim que eles estavam lavando a rede. Aleluia, era a rede que pegava o peixe. Se você não entendeu, você mais simples. A palavra do Senhor estava dizendo que ele estava largando de mão o dom que Deus ele deu para ele. Porque ele tinha feito algo sem a direção. Ele conhecia o mar. Ele sabia o que ele estava fazendo, mas ele não pegou nenhum peixe. Ele começou a se desanimar. Jesus ele falou, volta. Mas volta com a minha direção. Aleluia. A Bíblia vai dizer que ele foi. E com a direção de Jesus, Pedro ainda ele conhece, fala, por causa da tua palavra eu vou. Ele pega uma grande quantidade de peixe. Aleluia.